Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje vamos estudar Joel capítulo 3, versículos de 9 a 14. Mas antes de ter o nosso tempo de estudo da Bíblia, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado mais uma vez por tua santa palavra, a Bíblia, que tem sido uma bênção para milhares de pessoas através dos anos. Te agradecemos, Senhor, por seu poder salvador e pela maneira que nos guia e nos dirige. Te pedimos agora que ela possa nos ensinar, inspirar e falar aos nossos corações de acordo com as nossas necessidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar lendo os versículos de 9 a 13 do capítulo 3 de Joel. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. A cena nestes versículos descreve a guerra final que colocará fim a todas as outras guerras. No final da Primeira Guerra Mundial, houve um tratado de paz, e os líderes nacionais e internacionais disseram que esta guerra seria a última de todas as guerras. Mas você e eu sabemos muito bem que não haverá uma guerra para acabar com as outras guerras até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Não haverá paz na terra até a volta do Senhor. É isso mesmo, vou repetir. Não haverá paz na terra até que o Senhor Jesus volte. Portanto, temos uma cena em que há uma guerra. Deus tem o controle total de toda a situação. Ele está, por assim dizer, nos bastidores, controlando tudo. A notícia será espalhada para todas as nações dos gentios. No versículo 9 lemos: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra. A notícia é passada por telefone, por e-mail, televisão, rádio, internet em todo o mundo. Preparai a guerra. Nós não sabemos que meios o Senhor vai usar, mas eu tomei a liberdade de citar alguns. As nações talvez não saberão que o Senhor é o instigador deste conflito, mas a notícia chegará aos ouvidos de todos os líderes mundiais. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes. Você pode imaginar os líderes militares entusiasmados com uma grande vitória, a derrota final de Israel e seus aliados. É engraçado pensar que as nações dos gentios pensarão naquele dia e dirão: vamos acabar com os judeus. O salmista escreveu profeticamente sobre este conflito, dizendo nos Salmos 2, versículos 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Os líderes ateístas se reunirão para o seu ataque final contra Deus e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto se preparam, eles irão construir armas de guerra. Versículo 10 diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. As ferramentas utilizadas para fins pacíficos serão transformadas em armas de guerra, armas destrutivas. Vemos aqui preparativos para uma guerra mundial que superará todas as guerras passadas. O versículo 11 diz: ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Até os fracos estarão dispostos a se unir e lutar. É impressionante como se pode fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, como podem acreditar que vão ganhar a guerra.
Agora vamos olhar um pouco mais detalhadamente estas palavras. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Nós também lemos isto em Isaías 2:4. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Também encontramos no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Deixe-me dizer que não há contradição entre Joel, Isaías e Miqueias. Isaías e Miqueias estão falando sobre quando Cristo reinar na terra durante o milênio. Não haverá necessidade de armas militares, pois Cristo vai reinar com cetro de ferro. Apocalipse 2:27, Apocalipse 12:5 e Apocalipse 19:15. A paz será o elemento predominante durante o período de 1000 anos, onde todas as nações da terra estarão sujeitas ao príncipe da paz. Mas, até Cristo voltar à terra, armas militares são necessárias para a defesa de cada país. A ONU escolheu como seu lema uma frase de Isaías 2, mas as nações não estão unidas, nem estão forjando espadas de suas ferramentas. As pessoas serão enganadas e devemos ouvir o ensino da palavra de Deus quando diz, porque eles dirão paz e segurança, mas repentina destruição virá sobre eles. O Dr. Gebelin vê uma mudança no meio do versículo 11. Segundo ele, na primeira parte do versículo é o Senhor quem está falando, e a segunda parte aqueles que acreditavam no profeta Joel e diziam, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Sabe, eu realmente não sei se isso está correto, mas não posso dizer que também está errado. Quando o profeta viu as nações atacando Jerusalém e destruindo Israel, o seu clamor sobe a Deus para enviar seus anjos para defender o seu povo. O profeta estava intercedendo em favor de um remanescente que creu durante a tribulação. Joel não tinha razão para temer. Deus lhe dá a garantia de que quando as nações se reunirem no vale de Josafá, ele estará ali e se assentará para julgar todos os gentios ao redor. Joel 3:12. O Senhor tem o controle completo da situação. Lembre-se. Agora observe o versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. A linguagem utilizada aqui, as palavras colheita e lagar, são termos bíblicos para se referir ao juízo. Quando nosso Senhor Jesus falou sobre a colheita e ervas daninhas, ele disse, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13:39. O apóstolo João escreveu sobre o mesmo período de tempo que Joel está escrevendo aqui. Ele disse, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, versículo 19. E quando João descreve Cristo vindo confrontar as nações ímpias, em Apocalipse 19:15 ele diz, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Meu querido ouvinte, aqui temos palavras duras. A foice e o lagar nos falam de juízo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a maldade continua a desenvolver e amadurecer até a época da colheita. Joel vê as nações ímpias como uvas no lagar, esperando o juízo de Deus. O dia do Senhor será um dia de terror. Isto é o que Joel está falando aqui nos versículos de 9 a 13. É uma declaração de guerra. Amados, Deus julga o pecado. Lembre-se, Gálatas 6:7 diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aqui temos uma profecia real. Isso vai acontecer. Você já me ouviu dizer em outras ocasiões que uma das melhores provas de que a Bíblia é inspirada e inerrante são as profecias cumpridas? Existem centenas de profecias que se cumpriram detalhadamente. Isso nos mostra que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Agora, se uma profecia cumprida é uma das evidências mais fortes para provar a inspiração divina e a sua precisão, então deveríamos prestar atenção às profecias.
Precisamos prestar atenção ao que Deus está nos dizendo aqui. Entristece quando conheço pastores que não se interessam pelas profecias. Eles dizem: bem, eu vou deixar isso para os outros. Não sabemos com certeza sobre o futuro. Não somos capazes de prever o futuro. Nós que ensinamos não estamos prevendo nada, amigo. Eu não sou nenhum profeta, nenhum filho de profeta, nem nunca profetizei. Eu nunca disse quando o Senhor viria. Eu não sei quando o Senhor virá buscar a sua igreja. O livro de Joel é um livro profético, foi escrito pelo próprio Espírito Santo e descreve o conflito das nações ímpias e seu juízo pela maneira como trataram Israel e sua rejeição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este é um juízo justo e honesto, porque Deus está no controle dele. Joel, capítulo 3, até agora, nesses primeiros 13 versículos, falam sobre este juízo e o chama de Dia do Senhor. Joel 2, versículo 31 e Joel 3, versículo 14. Vamos ver agora que haverá uma grande decisão, pois o versículo 14 diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O vale da decisão é também o vale da destruição. Portanto, vemos que o vale de Josafá, onde Deus julgará, será um tempo de destruição. Deus destruirá as nações que lhe resistiram, que se rebelaram contra ele e que trataram Israel injustamente. Deus os julgará. Para ele será o vale de destruição, de grande tristeza para as nações incrédulas. Mas é também o vale da decisão. Ele é chamado assim no versículo 14. Vamos ver sobre isso em nosso próximo estudo. O vale da decisão será o final. Muito bem, vamos rever brevemente o que temos visto até aqui. Temos uma profecia de Joel, que no primeiro capítulo fala sobre uma praga de gafanhotos literal que Deus enviou sobre a nação de Israel por causa do seu mau comportamento. Foi um juízo de Deus. Lembre-se que Deus disciplina a quem ama. Todo o castigo de Deus para o seu povo é para o bem e para a sua glória. E nós, como cristãos, devemos aprender isso. Esta é uma verdade que vemos tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. No capítulo 12 do livro de Hebreus diz: o Senhor corrige o que ama. Deus não nos castiga porque Ele nos odeia, Ele nos castiga por amor. E aqui em Joel, capítulo 1, temos o relato histórico de uma praga de gafanhotos que devastou a terra, como juízo divino. Em primeiro lugar, por causa do seu hábito de beber, que foi a base da ruína moral, tanto dos indivíduos como da nação. Em seguida, no capítulo 2, ele fala sobre o dia do Senhor, e começamos então a ver o aspecto profético deste livro. Chegando no capítulo 3, Deus é muito explícito. Ele dará detalhes do juízo que se aproxima. Esse período de tempo, conhecido como o Dia do Senhor, será um dia de destruição e guerra, quando as nações serão reunidas e haverá uma guerra mundial. Muitas vezes me perguntam se eu acredito se haverá uma guerra nuclear antes do retorno de Cristo, e minha resposta é sempre: claro que não. Não posso encontrar um texto na Bíblia que fala sobre um conflito nuclear antes da vinda de Cristo. Se isso acontecer, as bombas de hidrogênio nucleares terminariam com a humanidade. O próximo conflito que veremos é o conflito do Vale de Josafá, conhecido através das Escrituras como Armagedon, um conflito no qual Deus vindicará sua justiça e santidade, quando Deus irá julgar o pecado e também os pecadores. Por aqui termina o nosso estudo de hoje. Se Deus assim permitir, estaremos de volta em nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.